Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, conhecido com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, bora conversar um pouco sobre a declaração do Rodrigo Santana. Porque o Rodrigo Santana, logo após o resultado lá contra o São Bernardo, ele deu uma declaração falando sobre o resultado e falando sobre os prognósticos do Remo nesse quadrangular final, nessa Série C. Eu quero conversar com vocês aqui sobre alguns pontos que até são interessantes e, vamos falar aqui em questão de números também com vocês. Antes disso, peço para você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, vamos sortear para você duas camisas do Clube do Remo. Já deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal Sem Interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela Ótica Bela Jô. Se você não foi na Ótica Bela Jô, exame agora, totalmente grátis para você. É só chegar lá na Bela Jô, dizer que é inscrito no canal que você faz o seu exame e ele sai totalmente grátis na compra do seu óculos. Então, só ir lá na Ótica Bela Jô, entre em contato, estão com uma promoção aí, vai até o final de semana e é só você entrar em contato com a Bela Jô, tá? O telefone na tela aí para você entrar em contato com a Bela Jô ou então vá lá na Bela Jô fazer uma visita nesse final de semana, teremos aí exames de vista gratuito, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, galera, bora falar um pouquinho aqui sobre a declaração do Rodrigo Santana, porque o Rodrigo Santana falou sobre o resultado, de 2-2 entre o Clube do Remo e a equipe do São Bernardo, jogo fora de casa, e o Rodrigo Santana falou a pontuação ideal para que o Remo possa buscar esse acesso. Ele falou que acredita que o Remo suba com 10 pontos. Lembra que eu disse ontem sobre o Clube do Remo e chegar a 10 pontos? Como seria importante que o Remo estaria no acesso, já teria garantido seu acesso com 10 pontos? Pois é, o Rodrigo Santana, ele compactua aí com a mesma ideia. E eu tenho certeza que boa parte dos matemáticos e dos remistas também compactuam com essa ideia. Mas ele falou aqui o seguinte sobre o jogo, Estamos seguindo, isso vem nos dando confiança, mais sequência de jogos. O segundo jogo fora de casa sem perder, era importante essa vitória. Infelizmente escapou um pouquinho, mas em casa a gente conta com um fenômeno. A gente vem somando 3 pontos dentro de casa. A gente acredita que com 10 pontos a gente suba. Agora é focar no Volta Redonda e analisar, ver o que a gente pode evoluir. Bom, essa aqui foi a declaração do Rodrigo Santana e é interessante que ele fala sobre a força da torcida, Lembra também que a gente vinha falando aqui sobre isso, dos torcedores comprarem a ideia do torcedor, dos torcedores acreditarem também nos jogadores? Pois é, parece que esse casamento deu certo e estamos aí numa boa sequência em casa. Se eu não me engano, são 6 jogos do Clube do Remo, 6 vitórias seguidas. Os últimos 6 jogos em Belém que o Remo fez, ele conseguiu sair de campo vitorioso. Foram vitórias difíceis, complicadas, mas é vitória, irmão. Vitória é vitória. Referente a essa questão da pontuação, a gente vai levar em consideração a pontuação nas últimas edições do quadrangular final. Desde quando a competição virou quadrangular final. Isso em 2020/2021, quando o Remo conseguiu o acesso, por exemplo. Você lembra a pontuação do Remo? Você lembra a pontuação do Vila Nova, os 2 times finalistas? Exatamente isso que você está pensando. 10 pontos. Remo e Vila Nova fizeram a mesma campanha total. Não estou falando só de pontos. Eu estou falando a campanha total. O Remo somou, se eu não estou enganado, foram 48 pontos ou 42 pontos. Foi mais ou menos isso no total da Série C, com o quadrangular final. O Remo chegou à final com 10 pontos e o Vila Nova chegou à final com 10 pontos. Mas vamos lá, vamos levar outros jogos também, outras equipes. Por exemplo, a pontuação dos finalistas. Vou falar aqui pra você. Você aí que tá querendo que o Clube do Remo chegue à final, isso é importante mesmo. Mas vamos pensar primeiro no acesso. Por quê? Porque um clube que se classificou da maneira que se classificou, como o Remo se classificou. Você sabe por que o Remo se classificou? Ah, foi a ajuda dos adversários? Também. Mas o Remo se classificou porque venceu todos os confrontos que tinha em casa. E só precisa fazer isso agora, irmão. São 2 jogos que o Remo tem, 2 adversários que o Remo tem em casa. São Bernardo e o Volta Redonda. Volta Redonda agora domingo. Então, se o Remo vencer esses 2 jogos, o Remo estará na Série B do ano que vem. Então, é importante isso. São 2 triunfos.
2 triunfos em casa separam a gente do acesso da Série B do ano que vem. Mais outras pontuações também, mas vamos lá para as pontuações dos finalistas. Em 2023, o Brusque somou 13 pontos e o Amazonas, né, somou 12 pontos. Mas em 2021, outra equipe também somou 13 pontos. Essa foi a maior pontuação até hoje do quadrangular final, 13 pontos. O Brusque ano passado e o Ituano em 2021 somou também 13 pontos. Aí em 2023 o Amazonas 12, em 2022 o Mirassol somou 12 pontos, né? O Mirassol sobrou naquela competição, foi campeão com méritos, né? O ABC também somou 12 pontos. E aí em 2021 a Tombense somou 11 pontos e conseguiu chegar à final, né? Fez a final ali com o Ituano, perdeu o título para o Ituano. 2020, Clube do Remo 10 pontos e Vila Nova 10 pontos. Essa foi a pontuação dos finalistas, desde quando a competição ela aconteceu. Vamos lá para a pontuação de acesso. 2023, a Moucura com 10 pontos, conseguiu o acesso. 2022, o Botafogo de São Paulo, também com 10 pontos. 2022, com 9 pontos, o Vitória da Bahia. Lembra do Vitória? Pois é, a gente lembrava muito do Vitória na questão de recuperação. Quem sabe o Remo não pode também seguir esse mesmo. Se o Remo subir, o Remo vai fazer a mesma recuperação que o Vitória e que a Moucura tiveram. A mesma coisa. Talvez até mais improvável, né? Porque o Remo, diferente desses dois, pode chegar à final. E aí, se o Remo chegar à final da competição, de fato, na minha opinião, vai ser a maior recuperação de um time na história da Série C, dessa Série C recente, no recente formato da Série C. E muita gente vai usar o Remo como exemplo. Se o Remo chegar na final e for campeão, vai ter muitos clubes usando o Remo como exemplo, né? Você pode ter certeza disso. Lembra do Remo? Quando o clube estiver mal, eles vão, lembra do Remo? Pois é. Vamos lá. O Criciúma em 2021 subiu com 9 pontos. Sabe onde o Criciúma está hoje? Na Série A. Sabe onde o Vitória está hoje? Na Série A. Sabe onde o Novo Horizontino, que também fez 9 pontos, está hoje? É o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Brusque está na Série B, somou 9 pontos em 2020. O Brusque foram 2 acessos. Londrina, 9 pontos, estava no nosso grupo, somou 9 pontos. E o Operário, em 2023, fez a menor pontuação de um time que conseguiu o acesso até hoje. Óbvio, teve uma série de combinações de resultados, uma equipe sobrando, que foi o caso do Brusque, e o Operário conseguiu com 7 pontos, um saldo a mais, se eu não me engano, sobre a equipe do São Bernardo, que também fez 7 pontos nesse grupo, conseguiu o acesso com 7 pontos, o Operário do Paraná conseguiu. Então, 7 pontos também é viável, mas assim, tem que acontecer uma combinação. E eu acho que nesse grupo do Remo não vai ter nenhum time subindo com 7 pontos. Vai ter time subindo com 9, na minha opinião. Tá? O Remo chegando com 10 pontos, o Remo fazendo 10 pontos, o Remo pode até, quem sabe, se classificar para a final. Porque o acesso eu tenho certeza que vai conseguir com 10 pontos. O que aconteceu ano passado no grupo do rival, do Volta Redonda ter ficado com 10 pontos por um gol, foi porque o Botafogo saiu distribuindo ponto para todo mundo, né? O Botafogo abriu mão muito cedo da competição, né? Eu falo abriu mão em termos de perder, começou a perder muito cedo, né? E aí vários clubes conseguiram conquistar pontos, inclusive o próprio Volta Redonda, que chegou a ser eliminado com 10 pontos. Esse ano, pelo menos no grupo do Remo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não acho que o São Bernardo vai ganhar os 2 jogos do Botafogo, nem que o Botafogo vai ganhar os 2 jogos do São Bernardo. E nem acho também, sendo honesto aqui pra vocês, você sabe que eu não vou ficar mentindo pra você aqui, te enganando, pra te iludir aí, não. Também não acho que o Remo vai conquistar esses 6 pontos que vai enfrentar agora o Volta Redonda. Acredito que o clube do Remo consiga 4 pontos. Isso aí eu acho que o Remo poderia conseguir. E quem sabe, né? Não pode conseguir 4 pontos, que caminharia também o acesso. Muito bem. Mas 6 pontos ali é bem difícil que o Remo consiga. É impossível? O que eu acho não quer dizer que não vai acontecer, gente. Isso pode acontecer. E aí você pode vir aqui até me zoar. Olha aí, Wayne, falou que não acreditava, 6 pontos. E eu vou ficar felizaço de você vir aqui e me zoar. Eu vou ficar felizão, meu amigo. Mas você não sabe a noção da minha felicidade de você vir aqui me zoar. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. A verdade é que a pontuação tá aí, os números estão aí, os retrospectos estão aí e todos favorecem ao clube do Remo. Depois de muito tempo, o Remo com o retrospecto a seu favor, com os números a seu favor. Quem sabe agora o Remo não faça parte dele e consiga o acesso. A gente quer muito isso. Eu acho que a torcida do Remo merece esse acesso. O torcedor do Remo foi, assim, um 12º jogador nessa reta final de
Série C do Campeonato Brasileiro, em nenhum momento deixou de acreditar, em nenhum momento jogou a toalha, foi lá, né, acreditou, comprou ingresso, enfrentou chuva, enfrentou sol, foi pro estádio, torceu, saiu rouco do estádio, agora pode ser premiado, todo esse trabalho seu, torcedor, pode ser premiado com o acesso, e você mais do que nunca merece esse acesso. Se os jogadores conseguirem chegar à final, esses jogadores precisam lutar até o fim pelo título, porque esse título vai coroar o trabalho deles, tá? O Clube do Remo já é campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Óbvio, um bicampeonato é muito bom, há muito tempo Pará não ganha o Campeonato Brasileiro, né? O último Campeonato Brasileiro do futebol paraense foi a Série D com o São Raimundo, isso lá em 2009, faz muito tempo, né? Muito tempo mesmo. O título, se vier, Clube do Remo campeão, coroa os jogadores do Clube do Remo. Os jogadores, o trabalho que eles fizeram. Mas, na minha opinião, o acesso agora é o mais importante. Se o Remo subir sem chegar à final, pra mim, tá de bom tamanho. De tudo que a gente passou nessa temporada, de tudo que foi feito, né? E, galera, só pra encerrar, hoje tem Copa do Brasil. E se você quer ganhar um dinheirinho aí, meu amigo, no mercado de apostas, BetVip agora aqui, primeiro comentário fixado, se cadastre. Lembrando, seu primeiro depósito, você ganha um bônus pra você apostar nos jogos de hoje. Além do mais, meu amigo, você pode ganhar um dinheirinho extra aí. Imagina, você colocou 100, volta mais 100 para você ali de bônus para você fazer em apostas. Apostar, por exemplo, naquele resultado que você acha que não vai acontecer ali, ou que é muito difícil de acontecer, que a odd está muito alta. Você pega o seu bônus e utiliza ali. É um dinheiro que, meu amigo, se você perder, é o bônus. Então faz lá a sua fezinha lá naquele resultado, por exemplo, que o zagueiro vai fazer gol, que o atacante vai fazer um pênalti. Resultados difíceis que você pode apostar o seu bônus. Então vai lá, tá? BetVip. Clica agora aqui, primeiro comentário fixado, aposte na BetVip, faça seu cadastro, né? Faça seu cadastro e faça sua fezinha. Então, meus amigos, até o próximo vídeo. Tchau.